Fala, senhores! Ô, Vinícius, o que você vai fazer de novo? Vai falar sobre canela de novo? De novo. Então vamos lá, se você quiser montar certo, sem ar, você quiser fazer o serviço bem feito, sem ferramenta, assiste esse vídeo. Assiste esse vídeo até o final, que eu vou te dar manhas aqui que vai te ajudar muito e você vai fazer um trabalho bacana. É porque é o seguinte, moçada, ficou alguns trechos do vídeo que eu estava preocupado em montar certo, e aí eu não mostrei para vocês. Eu vou dar o que nesse vídeo? Eu vou dar alguns macetes que eu não passei naquele vídeo. Por exemplo, eu montei a canela ficou com ar, porque eu estava preocupado com vocês, esqueci de bombar. Então eu tenho uma canela aqui, aquela canela do vídeo, e vou usar ela como experimento. O primeiro problema que me apresentou, deu o ar. Aí eu peguei, botei um macaco aqui, tirei o guidão, desci a suspensão da moto até um certo ponto e fiquei ali bombando, beleza, melhorou. Outra coisa que eu vou ensinar para vocês é a manha de colocar o retentor sem precisar ficar dando aquelas batidinhas, que às vezes se machuca o retentor. Numa dessas, o que aconteceu? Machucou o retentor. Aí eu descobri uma outra coisa. Existe esse retentor aqui, ó. Ele vem com a molinha aqui, ó. Não é esse retentor aqui, ó. O lado certo que você vai colocar o retentor, esse lado aqui que tem um flange, ele vai entrar assim na sua canela. Esse lado aqui, ó, porque é coisa no YouTube que eu não vi ninguém falando. Este lado mais afranchado aqui, ó, você vai deixar para baixo na roda. E eu vou passar umas manhas para vocês ali para colocar esse retentor, se você não tem uma chave apropriada para isso, tá bom? Vamos lá, senhores. Primeiro macete que eu vou dar para vocês, olha só. Primeiro você vai dar uma analisada bruta para ver se tem algum corte, algum arranhadinho que você fez na hora de tirar. Aí você vem com a lixinha 1200 aqui, ó, e passa nele aqui, ó, tem um aqui, mas não vai afetar. Eu, por exemplo, eu vim depois com uma 5.000. Essa lixa aqui, cara, é o preço de 1 quilo de lixa. Aí você tira esses arranhãozinhos que tem, algum arranhão que você acha que tem aqui, ó. Uma vez eu comprei uma canela, ela veio assim. Então vamos lá. Na montagem, você pode usar isso aqui na padaria e jogam fora. Mas é aquele plástico que você tem ali na sua cozinha. Você pode colocar aqui, mas eu não gosto. Eu vou colocar desse jeito aqui, ó. Você vem, passa uma fita isolante, encaixa ele bem reto, ó. Encaixei, passou por aqui, ó. Passei o guarda-pó. Agora, o cuidado todo que você tem que ter é com o retentor. Então aqui, ó, você encaixa ele reto, ó. Encaixou, aí você vem dando umas torcidinhas, ó, para passar aí, ó. Aí coloquei, beleza? Aí se eu quiser aqui agora, eu posso vir tirar essa fita aqui, ó. Depois eu venho com essa peça aqui, ó. Esse lado mais ovalado dele aqui, ele fica assim, ó, ele vai entrar aqui. Aí nós vamos para o casquilho. O meu casquilho, ele estava com os pontinhos, tá vendo? Esse casquilho não está bom. Eu tinha comprado um casquilho novo e vou colocar esse casquilho aqui. Aí eu venho com essa peça aqui, ó. Encaixo ela aqui. Perfeito, agora vem o pulo do gato para como vocês vão encaixar esse casquilho dentro da bengala sem ferramenta. Olha só que macete que eu vou dar para vocês agora. Eu não coloquei no guarda-pó, mas depois eu passo ele para o guarda-pó. Você vai vir puxar esses caras para cá para baixo, e vai vir aqui, olha, aí pegar uma fita isolante e vai dar umas 15 voltas nela aqui, ó. Pronto.
Tá aqui. Dei umas 15 voltas é certo. O casquilho tá ali, você vai pegar, enfiar ele aqui, bonitinho, ó, no lugar, entendeu? Vai vir aqui, ó, e dar uma punhetada. Ó, olha lá, ele entrou certinho, tá vendo? Tá vendo lá dentro? Tá dando pra vocês conseguirem ver lá dentro? Então você não vai precisar nem daquela... Eu vou comprar aquele troço. Aí, cara, eu fiquei com medo de botar esse casquilho lá dentro com o retentor. Então eu vou fazer a mesma coisa com o retentor. Eu pego ela aqui, ó, e vou enrolando a fita isolante, ó. De novo, eu uso a mesma fita. É chato? É, mas é o único jeito. Encaixei ele, botei ele lá de novo, forcei ele aqui, vim com ela aí, ó. Torci, tá vendo? Dei mais uma porrada, vim torcendo devagarzinho para o retentor não sair do lugar. Ele já está lá dentro, ó, ó. Pronto, sem destruir o retentor, ó. Agora eu venho com o ferrinho que trava lá, encaixo ele aqui, encaixo uma dele ali, ó, e pronto. Macete 2. Aí, viu só? Eu venho aqui, tiro a fita, sem aquela ferramenta. O retentor, você vem, encaixa mais ou menos aqui, ó, e vem dar uma porrada. Olha lá. Tá feito o serviço. Teve um amigo que falou para você botar aqui dentro sem a mola. Se eu fosse vocês, eu não colocava, não. Que é o seguinte, olha, aqui você tem que encaixar a mola certinho, tá vendo? Então vem aqui, coloca ela, encaixa a mola primeiro, ó, vem com a tampa, coloca a tampa, dá uma parafusada para dar um tensionamento na mola. O cara falou para botar aqui. Eu sei lá, eu não uso assim não. Porque se essa plaquinha ficar fora, tá ferrado. Olha lá. Às vezes ela não encaixa. Aí o cara coloca ela aqui, ó. A hora que você for colocar a mola vai dar ruim. E como é que você vai saber se ele está encaixado certo, ó? Então, senhores, daí mais umas dicas. Eu decidi fazer esse vídeo. Por quê? Porque quando eu procurava na internet, eu não tinha essas manhas. Eu rasguei, eu tive que refazer. Eu rasguei o retentor batendo daquele jeito. Aí eu vi aquele vídeo do cara com a fita isolante que dá certinho. Eu só não quis bater com o retentor, porque eu achei que primeiro eu tinha que colocar o casquinho, mas entra fácil, mole, você não precisa da chave, se bem que uma chave dessa custa R$30 lá no AliExpress, vai sair a R$59. Se ela estiver socando no retorno, você põe um macaco de carro ali, salta a suspensão ali em cima, desce ela até o nível do óleo e vem dar umas borrifadas com a tampa levantada ali, entendeu? Não precisa nem arrancar a tampa do coisa, você só dá umas pressionadas, aí o ar vai sair. Ela costuma acontecer. O retentor, eu mostrei a diferença dos retentores para vocês verem qual é o correto para esse tipo de canela.
Então tá aí a dica para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado. Fiquem com Deus, um abraço para vocês e boa Páscoa.